pelo que diz um porta-voz do Hamas, falando em nome do chefe do Hamas também, a guerra em Gaza acabou. Então, finalmente... esse porta-voz do Hamas, para quem estiver chegando agora, lá em Gaza está dizendo que eles declararam o fim da guerra hoje e o início do cessar-fogo permanente, tá? Então, são essas as primeiras informações que a gente tem aqui, o Hamas anunciando o fim da guerra permanente, como o Lins acabou de dizer, inclusive um acordo incluindo a reabertura ali do... Fala, Lins, desculpa que você tá ouvindo. Está falando aqui... deixa eu ver se ele está falando em inglês. Não. Ele está falando em árabe mesmo, mas imagino eu que seja o representante do Hamas, chefe do Hamas, falando especificamente do fim da guerra iniciada, nesse caso, especificamente estamos falando desses 2 anos aqui, no 7 de outubro, com o ataque do Hamas, né? E ele estava confirmando ali aquela informação que havia sido passada pelas notícias antes, de que recebeu as garantias por parte do governo dos Estados Unidos e dos mediadores que participaram da negociação do final desse conflito terrível. Então vamos lembrar, 1.240 mortos naqueles ataques do Hamas em 7 de outubro, cerca de 250 pessoas levadas reféns para o território palestino da faixa de Gaza. Na operação militar desencadeada por Israel como resposta àqueles ataques, somado todas as vítimas ao longo desses 2 anos, chegamos agora a um número próximo de 67 mil mortos confirmados, isso a partir daqueles dados que são compilados pelo Ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo Hamas, mas são dados também que são corroborados normalmente por agências humanitárias e que inclusive são dados mais conservadores do que os dados feitos em outras estimativas publicadas, por exemplo, pela revista The Economist, ou mesmo agora num dado recente sobre 18.500 crianças mortas, que foi a revista médica Lancet, o jornal médico Lancet, que é muito respeitado internacionalmente, que publicou. Mas o que vale a gente guardar disso tudo é que há agora, por parte de uma das facções beligerantes, ou seja, do grupo terrorista Hamas, um anúncio de que o conflito terminou. Vamos ver agora, na sequência disso, o que isso significa para a desmilitarização do Hamas, acompanhar também, paulatinamente, o que vai representar na retirada das forças militares israelenses dentro da faixa de Gaza e um olhar muito específico, e essa notícia que vem sobre a reabertura da passagem de Rafah, ali na fronteira da faixa de Gaza com o Egito, para os 2 lados, ou seja, não é só para a entrada de ajuda, mas eventualmente saída de feridos, algo assim significa que essa abertura está reaberta, essa passagem, perdão, para os 2 lados. Isso é muito importante porque há uma expectativa da entrada que era assim que entrasse em vigor o cessar-fogo, começam a entrar 600 caminhões com ajuda humanitária por dia na faixa de Gaza, isso para um território pequeno com 2 milhões de pessoas que não vinha recebendo praticamente nada, pode significar a diferença entre a vida e a morte de muita gente. E aí, falando em vida das pessoas, ele também anunciou que esse acordo inclui a libertação de todos as mulheres e crianças palestinas. Isso, que importante estão presas em também Israel, essa informação. Isso é muito importante. Está recebendo de agências internacionais aqui, são as primeiras informações e, como o Lins falou, tiveram essas garantias de mediadores e dos Estados Unidos de que a guerra acabou e também que a reunião do Gabinete de Segurança de Israel terminou, que os ministros do governo de Israel vão se reunir. Então, são as primeiras informações que a gente tem. Segundo esse porta-voz, o Hamas está informando, declarando o fim da guerra permanente. Sandra Coutinho já ao vivo aqui de Nova York com novas informações para a gente. Sandra, boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Olha, eu estou tendo acesso às mesmas informações, mas eu acho que a gente tem que dar um passo para trás e perceber que a gente está vivendo um momento histórico. Um momento histórico, 2 dias depois dessa guerra terrível completar 2 anos. Isso é um momento que a gente tem que parar e realmente ter esperança de que a paz vai perdurar. A gente viu que acabou de terminar a votação no parlamento de Israel, que o gabinete está se reunindo para determinar o que vai acontecer, mas do lado do Hamas houve essa sinalização de que a guerra acabou e que o Hamas teria recebido garantias do governo americano em relação ao futuro. A gente acompanhou, claro, na segunda-feira passada, o detalhamento daquele plano de paz apresentado por Donald Trump, no qual ele dizia que haveria anistia para quem decidisse entregar as armas.
No comunicado do Hamas, ainda não se fala sobre esse ponto específico, porque o que aconteceu ontem foi a concordância com os 2 pontos iniciais, ou seja, a entrega de todos os reféns, principalmente os vivos, né? Uma enorme expectativa para que voltem às suas famílias depois de 2 anos terríveis nas mãos dos terroristas do Hamas e grupos aliados ao Hamas. A gente vê aí o representante falando nesse momento e uma grande expectativa para ver o que vai acontecer depois dessa reunião de gabinete do governo israelense. Então, é um momento histórico, às vésperas do anúncio do Prêmio Nobel da Paz de 2025. A gente sabe que Donald Trump tem a ambição de receber esse prêmio, um alívio enorme, certamente, para a população palestina que vive entre as forças israelenses e as forças do Hamas, e, no fundo, é quem mais sofre nessa guerra nesse momento, um alívio para as famílias que vão ter os reféns de volta depois de 2 anos nas mãos do Hamas, lembrando daquele 7 de outubro de 2023 terrível, no qual essas pessoas foram surpreendidas pela invasão do Hamas ao território israelense, matando 1.200 pessoas, levando 250 reféns para a faixa de Gaza. E agora, o fim dessa guerra é o que o Hamas declara nesse comunicado histórico, que abre caminho para que os outros pontos desse acordo proposto pelos Estados Unidos e aceito por Israel, pelo Hamas e por vários países da região, que é o que mais importa, realmente continue a ser implementado, Andréia. Olha, então trazendo mais informações para vocês aqui desse anúncio histórico, o chefe do Hamas, joga aqui, por favor, em Gaza, declarando o fim da guerra com Israel. Aqui, ó, já tem mais detalhes. Khalil al-Hayya, que é membro da alta cúpula do grupo terrorista Hamas, é esse que a gente está falando que fez essa declaração, declarando o fim da guerra com Israel. Ele afirmou ter recebido essas garantias dos Estados Unidos e de mediadores de países árabes sobre esse cessar-fogo permanente. Ele atuou como negociador-chefe do Hamas nas conversas sobre o plano de paz que foi proposto pelos Estados Unidos na faixa de Gaza. Em setembro, ele sobreviveu a um ataque de Israel contra alvos do Hamas no Catar. Aí aqui, a gente lembrando para vocês o acordo de paz feito na quarta-feira. E até agora a gente não tem informações sobre a posição de Israel. Como está lembrando a reportagem aqui, Israel até aqui não havia ratificado o acordo oficialmente. Tem esse encontro de ministros para discutir o tratado que terminou por volta das 15 horas desta quinta-feira, nesse primeiro passo, nessa primeira fase, Lins, para o fim da guerra. Muito importante esse reforço dado. O Khalil al-Hayya, que é o chefe do braço político, digamos assim, do Hamas, que já estava baseado no Catar há algum tempo, inclusive porque se relacionava com mediadores de vários países ali, e isso era um pedido que já existia já de alguns anos, que foi facilitado pelos Estados Unidos para que houvesse ali um escritório político, digamos assim, do Hamas, e ele, há exatamente um mês, no dia 9 de setembro, o al-Hayya estava junto com aqueles outros negociadores do Hamas que foram alvo de um ataque israelense. Na verdade, só não foram alvo e atingidos mesmo porque eles estavam num outro lugar por razões de segurança, como eu cheguei a mencionar mais cedo. Os celulares deles estavam num lugar e eles estavam no outro lugar. O lugar onde estavam os celulares foi atingido pelas bombas disparadas por Israel e ele sobreviveu. Sobreviveu para um mês depois fazer esse anúncio. Acabou a guerra entre o Hamas e Israel. Garantias foram dadas pelos países que atuaram como mediadores e pelos Estados Unidos. E isso quem diz é o chefe político máximo do grupo terrorista, daí, reforçando o que disse a Sandra, esse momento histórico que nós estamos acompanhando. Agora só falta, então, a posição de Israel. Isso, sair o anúncio oficial do governo israelense dizendo que esse conflito terminou. Eu queria lembrar que esses ataques, Marcelo, Andréia e todo mundo que está ligado no Estúdio I, esses ataques ao Catar, aos líderes do Hamas no Catar, foi um ponto de virada na posição de Donald Trump a respeito das negociações de paz. Foi a partir daí que Donald Trump falou, não,
enough is enough, né? Chega, basta, é basta. Foi aí que Donald Trump acabou arquitetando, junto com os países árabes, junto com os seus assessores, esse outro plano de paz proposto com a ajuda também do ex-primeiro-ministro britânico, Tony Blair, como uma alternativa aos outros planos de cessar-fogo que tinham fracassado até ali. A gente acompanhou que houve 2 períodos de cessar-fogo, um no final do ano passado, um no começo desse ano, e daquele fim daquele segundo cessar-fogo para cá, foram 8 meses sem nenhuma esperança de paz. Toda vez que se chegava um pouco mais perto de algum acordo, aquele acordo acabava dando errado por algum motivo. Então, aquele momento em que Israel ataca dentro do Catar e que o Catar fala que aquilo ali é uma linha vermelha, que não dá mais, há uma mudança de disposição de todos os envolvidos nessa guerra, principalmente dos Estados Unidos, de propor um novo paradigma, uma nova forma, um novo caminho, né, para acabar com essa guerra, exatamente porque ficou muito claro que ali eles iriam sequer ter interlocutores com quem negociar do lado do Hamas, e o Catar deixou bem claro para os Estados Unidos que era inaceitável esse tipo de ataque em solo catari. Então, a partir desse momento, houve essa virada de chave do presidente Donald Trump, que abriu o caminho para essa nova proposta de paz, que aparentemente é a mais promissora até agora, como a gente está falando. Só falta a resposta de Israel. Houve toda a ponderação, a gente sabe que Benjamin Netanyahu corre o risco de perder o apoio da extrema-direita e pode, inclusive, perder o posto de primeiro-ministro, no caso de perder o apoio desses aliados especificamente, Smotrich e Itamar Ben-Gvir, mas é um momento de virada. É um momento de virada. E nesse caso, a gente tinha dito, né, que a bola ficou quicando do lado do Hamas, depois da segunda-feira passada, quando os Estados Unidos anunciaram esse plano. Agora a bola está quicando do lado de Israel e provavelmente vai sair muito rapidamente uma decisão do lado israelense, porque há uma expectativa enorme da população israelense para receber os seus reféns de volta e de acabar também essa guerra. Hoje mesmo eu saí de manhã para passear com o meu cachorro e a gente tem um vizinho israelense que estava com a camisa, com o casaco dele escrito Free them all now, liberte todos eles agora, já. E aí eu não aguentei, abordei ele. Pois é, ele estava até meio tonto, assim. E aí eu falei, nossa, parabéns. Ele ficou, assim, emocionado. As pessoas estão... Gente, essa guerra, quem não se emocionou com essa guerra, de longe, imagina como é a emoção para quem está envolvido aquilo ali, envolvido vivendo nos escombros de Gaza, quem está envolvido em Israel todos os dias, indo ali protestar, pedir a libertação dos reféns. É um momento de muita esperança para a humanidade.